Será que Donald Trump é um agente russo? Ou pelo menos um Polesny Durak, um idiota útil para eles? Esta é uma das teses do novo romance do José Rodrigues dos Santos, o 26º, o Protocolo Caos. Regressa assim ao convidado extra, a cara mais conhecida há mais de 30 anos do telejornal do Canal Público, que termina sempre com o seu típico pescar de olho, gesto que, pasme-se, nasceu na rádio. E também o autor preferido e mais lido dos portugueses. Já vendeu em 40 países qualquer coisa como 4,5 milhões de exemplares dos seus 25 romances. Com 2 doutoramentos, foi 25 anos professor de jornalismo, é um avô babado e um romancista muito premiado. Ainda há um ano recebeu o Prix d'Excellence do jornal Interview e no lançamento deste último livro foi agraciado com a Medalha de Mérito Cultural da Câmara de Lisboa. Depois de há um ano ter vindo falar do seu penúltimo romance, onde falava de Spinoza, para ele o português mais inteligente de sempre, o mestre do thriller real e dos grandes temas contemporâneos, regressa com o seu novo Protocolo Caos sobre como a Rússia e os seus cavalos de Troia no Ocidente, Donald Trump talvez o mais notório, usam as redes sociais para destruir o nosso mundo. Será que está em construção a Grande Rússia, de Vladivostok a Lisboa? Será que vivemos já a Terceira Guerra Mundial? Olá. Olá, José António. Olá. Bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta à Rádio Observador. É um prazer. Como é que é? Será que a Terceira Guerra Mundial já está? Sim, eu acho que nós já estamos a ver a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial é feita com uma multiplicidade de conflitos. Porque o conflito na Ucrânia é um conflito, o conflito Palestina com o Hamas é outro, depois já tivemos mordimentos entre Israel e o Irão, temos os norte-coreanos já envolvidos, isto é uma guerra... Qualquer dia Taiwan, diz que é das próximas. Que é, sim, se a Ucrânia perder, é muito natural que a China fique encorajada para dar o seu passo seguinte, porque entenderá que será um sinal forte de fraqueza por parte do Ocidente. E, portanto, estamos efetivamente a ver a Terceira Guerra Mundial, não num sentido totalmente quente, porque há uma parte da guerra que é quente, outra parte da guerra que é híbrida. De resto, o diretor dos serviços secretos alemães, na semana passada, creio eu, disse justamente que estávamos em guerra. Pronto, a Rússia declarou-nos guerra híbrida, declarou-nos guerra às escondidas, mas ela está aí. E, portanto, há uma multiplicidade de incidentes que ocorrem. Houve um avião que caiu na Lituânia, da DHL, com suspeitas fortes por parte dos serviços secretos alemães de que foi um incidente provocado pela Rússia, e outros incidentes estão a ocorrer em vários pontos no Ocidente que indiciam isso mesmo. Tu falas um bocadinho neste livro também, sobretudo na parte final, naquela nota final em que tu vais explanar as razões que te levaram um bocadinho a escrever este livro e a realidade, embora o livro seja todo perpassado pela realidade, no fundo eu acho, é uma ficção só em certas partes, na ligação que tu fazes das coisas, mas de facto haveria este grande plano, como eu falei, de Vladivostok a Lisboa, esta coisa de, por exemplo, os três, a Rússia querer outra vez, não existir sem ser um grande império, sem ser uma grande Rússia. E, portanto, os 3 países, concretamente bálticos, que estão nessa linha que eles querem, no fundo, quereriam anexar, mas que são da NATO. E o único problema é esse. Sim, neste momento, a Rússia, as ideias que a Rússia tem baseiam-se nas ideias de um homem. E esse homem não é Vladimir Putin. Quando a guerra começou na Ucrânia, pensou-se que se matar Putin, ou se ele morrer, e não sei, tudo se resolve. Não é assim. Pois, Putin representa apenas, é o rosto de uma ideologia, exatamente, de uma ideologia prevalecente entre os oligarcas e uma elite russa. E as ideias vêm de um homem chamado Alexander Dugin, que fundou em 1993 um partido intitulado Partido Nacional Bolchevique, com uma bandeira, era a bandeira nazi, só que em vez de ter a suástica no meio, tinha a foice e o martelo. E depois, em 97, publicou um livro chamado Fundações da Geopolítica, livro que é texto obrigatório, é o Mein Kampf do putinismo, chamemos-lhe assim, é texto obrigatório da Academia dos Altos Quadros da Rússia. É o tal que fala dos Nazi Balls, não é? Exatamente. Os Nazi Balls é o partido que ele fundou. Este texto, ele vai explicar então essa visão da Ruski Mir, a paz russa, mas também o mundo russo. Digamos assim. O Rasputin do Putin. Não é? O Rasputin, portanto, está mesmo a calhar. E então o Alexander Dugin, ele vem dizer que as fronteiras da Rússia, a Rússia é o império, as fronteiras da Rússia são móveis e têm que estar sempre a ganhar. Pronto, perderam em 91, mas é preciso recuperar o que se perdeu e continuar a avançar. E, portanto, naturalmente ele propõe que se avance, ele fala da Geórgia, fala da Ucrânia, da Ossétia do Norte em particular, que já foi tomada em 2008,
Depois a Ucrânia, que se tentou tomar, começou-se com o ataque em 2014 à Crimeia e ao Donbass, e depois, em 2022, alastrou-se em fevereiro para o resto da Ucrânia, que é uma operação que não correu tão bem assim à Rússia. Exatamente. Mas o plano exposto por Dugin, que está a ser seguido pela Rússia, é um plano muito mais vasto do que esse. É um plano que prevê, e o romance explica isso em pormenor, prevê efetivamente um ataque ao Ocidente. Esse ataque não é um ataque direto, portanto, o que eles dizem é que temos de fazer guerra ao Ocidente. A forma como ele escreve no texto é a Rússia é Roma e o Ocidente é Cartago. Roma é imperial, é continental, Cartago é mercantilista, é o mar, não é? E Cartago é o Ocidente. E depois tem esta frase: Roma tem que destruir Cartago. Isto é, a Rússia tem que destruir o Ocidente. O fundo, ele seria, portanto, o ideólogo de toda esta ação. É ele que está por e dar... Putin é apenas quem está no momento... No Sim, plano, ele interpreta este plano que ele apresenta, e é um plano muito detalhado, fala sobretudo na necessidade de encorajar o nacionalismo russo, diz que é a maior honra que se pode ter é ser russo, e, por outro lado, atacar o liberalismo, que é o Ocidente, não é? Claro. O liberalismo que tem que ser destruído, e isso faz-se encorajando nacionalismos, encorajando movimentos isolacionistas e separatistas, encorajando todo tipo de problemas que possam existir no Ocidente e, em particular, nos Estados Unidos, porque é fundamental, explicou ele, retirar o Reino Unido da União Europeia, coisa que já foi feita com a cumplicidade da Rússia, como o romance explica, e, por outro lado, fazer com que os Estados Unidos neutralizem a NATO. Quer dizer, é preciso neutralizar a NATO. E para isso é preciso então colocar cavalos de Troia por todo o Ocidente e, em particular, nos Estados Unidos, que é o que também foi feito em 2016 e voltou a ser feito ainda no mês passado. É extraordinário que tu, a propósito disto, tu dizes que não és muito uma pessoa de redes sociais, mas que tiveste que estudar a fundo, porque de facto aqui neste romance é muito sobre a desinformação e o poder das redes sociais. De facto, mas conseguem mudar o pensamento e faz a prova quando foi a votação do Brexit. Do Brexit, eles exatamente. Conseguem localizar e customize, digamos assim, para cada pessoa. Houve a mensagem específica que precisa de ouvir para votar numa coisa que, em princípio, não votaria se não fosse isso. O Brexit foi o teste que foi feito para depois tudo o resto, não é? Também ninguém surpreendeu toda a gente, ninguém só queria ganhar, não é? Exatamente. Portanto, o plano russo passa basicamente por destruir o Ocidente, provocando o caos no Ocidente, obviamente, divisão, conflitualidade, polarização, tudo isso, não é? Portanto, é na Europa e nos Estados Unidos. E isso faz usando os cavalos de Troia, mas faz usando um instrumento novo, que não existia, aliás, no tempo em que Dugin escreveu, ele falou apenas em campanhas de desinformação, e está a ser aplicado agora através das redes sociais. Exato. As redes sociais que contornam os meios de comunicação tradicionais e fazem mensagens customizadas, de facto, para cada pessoa. O exemplo que eu costumo dar é um pouco o que a inteligência artificial está neste momento a desenvolver, ainda não chegou lá, mas começa a desenvolver, que é, na medicina, o tratamento personalizado. Isto é... E da medicina tende para isso, não é? Tende para isso. O tratamento de um tumor para aquela pessoa e só para aquela pessoa é que exatamente. Portanto, a faixa hoje em dia, uma quimioterapia, aplica-se a quimioterapia para toda a gente, digamos que tem aquela doença, e depois umas pessoas resultam, outras não resultam, em função de características até de ADN, até sobretudo de ADN. Ora bem, analisando o ADN de um tumor, analisando o ADN da pessoa que tem esse tumor, a inteligência artificial será capaz, é para isso que aponta, desenvolver medicamentos específicos para esta pessoa e, portanto, serão com um grau de eficácia praticamente de 100%. Ora bem, eles utilizaram esta técnica para as campanhas de desinformação, através da Cambridge Analytica, uma empresa britânica que teve acesso a centenas de milhões de dados do Facebook. Comprou-os. Basicamente, comprou-os. E acho que comprando com umas pessoas com X likes, fica lá indicada. Depois tu e todos os teus amigos que estão nos contactos do teu telemóvel ficam também clientes. Exatamente. E, portanto, por €1 arranja cada pessoa, se arranja por 100 milhões, arranja 100 milhões de pessoas, e por 500 milhões ganha 500 milhões de pessoas. Os dados sobre a pessoa é o que hoje em dia é. E porquê é que isto vale ouro? Porque o que se acredita é que a inteligência artificial, com 3 likes que tu ponhas no
no Facebook, conhece melhor do que os teus colegas de trabalho. A partir de 10 ou 20 likes, conhece melhor que o teu cônjuge. E a partir de 100 likes, conhece melhor que a ti próprio. Agora, acrescenta isto, todas as navegações que fazes, todas as compras que fazes na internet, tudo o que vês, os vídeos, as notícias, tudo. Exatamente. E a inteligência artificial conhece-te perfeitamente bem. Exatamente. E, portanto, o que é que eles fizeram? Eles sabem muito bem o que é que o João Paulo Sacadura, que mensagem é que eu tenho que lhe dar para que o João Paulo, e quantas vezes, para que o João Paulo Sacadura mude de opinião, por exemplo, política, não é? No sentido de voto. E então o que é que eles fizeram durante o Brexit? Isso é contado no romance. Por exemplo, vamos imaginar que o João Paulo gosta muito de animais. Então vai receber mensagens do John, que vive em Birmingham, e que na verdade é o Dimitri, que vive em São Petersburgo, mas aquilo é um perfil falso. E o John, este John entre aspas, diz-lhe: epá, já viste o que é que se está a passar com os ataques aos direitos dos animais? Olha estas leis da Europa, de Bruxelas, que protegem os matadouros, protegem os laboratórios que fazem experiências terríveis. Olha para estas experiências que eles fazem na Europa e não sei o quê. Queres continuar com isto? Queres continuar na Europeia? Para resolvermos este problema, só uma solução: sair da União Europeia. Pronto, Brexit. Mas já que o João Paulo gosta muito de caça. Então, o mesmo John envia-lhe mensagens a dizer-lhe: já viste estas leis que protegem os animais, este escândalo, não podemos caçar quando nos apetece, temos as limitações, tudo por causa destas regras europeias, olha esta diretiva de Bruxelas e não sei o quê. Só uma solução. Vota Brexit. Portanto, pessoas com... o que eles procuram fazer, o que o computador analisa, esse computador, esse algoritmo da Cambridge Analytica foi identificar o que é que faz com que o que é que motiva cada um de nós. Faz mudar de opinião. O que é que nos escandaliza, quais são os nossos desejos, e depois é só tocar naquele botão, bater naquela tecla vezes suficientes para que eu a certa altura diga: epá, eu realmente tenho que sair da União Europeia, isto é um escândalo, realmente. Ora, esta situação, eu tenho que votar no Trump, a América está perdida, ou tenho que votar no separatismo catalão, ou o que é que seja, não é? O que quer que seja. Lançaram nos Estados Unidos estas campanhas, porque os mexicanos estão a invadir o nosso país. Tudo. Mas nos dois sentidos. Metida numa pedófila, uma rede pedófila. Mas atenção, eles umas coisas inventaram, o romance explica, mas outras coisas são verdadeiras. Eles usam coisas verdadeiras e depois acicatam. E há problemas sérios, por exemplo, há um capítulo do romance que fala sobre o problema do wokeismo, que está a irritar muita gente, não é? E o wokeismo, obviamente que o Trump apareceu contra o wokeismo. E, por exemplo, uma das coisas que o wokeismo diz é que uma pessoa só por ser branca é racista. Ora, isto é um conceito que ele é próprio racista, porque discrimina uma raça como tendo um preconceito, não é? Este conceito é racista. E ora bem, e eles depois exploram isto também, não é? Que são problemas, efetivamente, que existem. Estes tipo de problemas não são inventados. E, portanto, isto polariza a sociedade. Estas redes, como tu disse também no teu livro, 43%, quase metade dos americanos acedem regularmente às notícias pelo Facebook. Não confiam nos mídias, não sei o quê. Vão pelo Facebook. E, portanto, pelo Facebook pode ser qualquer... Eles, como eles dizem, não somos responsáveis pelos conteúdos. Pois, eu, por exemplo, já me aconteceu no telemóvel entrar notícias que eu acreditei e depois fui ver, afinal eram falsas, não é? Há um ponto, qualquer um de nós é enganado de início, não é? Mas depois começa a perceber como é que aquilo é e passamos a ser cuidadosos. Ora bem, as redes sociais são isso, quer dizer, são atores maliciosos que nos manipulam. Partidos políticos, clubes de futebol, e pronto, obviamente depois temos estes jogos geoestratégicos que são muito mais graves, não é? E que põem notícias lá que não são verdadeiras, mas que se destinam a obter determinados objetivos. E uma vez que essas notícias não são verdadeiras, nem há ninguém que certifique que elas são verdadeiras, ninguém vai verificar, de repente as pessoas começam a tomar decisões com base em informação errada. E isso é a pior. Tomas decisões erradas, não é? Claro. Óbvio. Se houver aqui um leão, que entra aqui no estúdio, e essa informação não me chegar, eu continuarei normal. E o que é que vai acontecer? O leão vai-me comer para o jantar, não é? É inevitável. Portanto, eu tenho que ter a informação correta para reagir bem e para me salvar, para tomar decisões corretas. Claro. E, portanto, quando as pessoas são injetadas, inundadas com informação falsa, naturalmente, e ficam com a ideia que a sociedade está toda a destruir-se, é o caos geral, está tudo em chamas, tudo a partir-se, a América vai cair, a Europa está no fim, não sei o que, tal.
pessoas tomam as decisões erradas e depois E não são, isto. como tu descreves aqui também, não são os utilizadores que mandam nas redes sociais, mas os algoritmos. E esses algoritmos tendem a promover notícias falsas ou que incitam à violência, porque eles são controlados pela inteligência artificial que não é salvar a humanidade o objetivo da inteligência artificial. É fazer dinheiro. É fazer dinheiro, é agarrar as pessoas às redes para vender mais. Pronto. Claro. E, portanto... Mas ninguém podia controlar isto num Facebook. Pode-se. Dizer, Isto pode-se controlar. Eles dizem que controlam 1% ou 2%. Ou Não, isto é possível controlar. Como assim? Não é vontade política de o fazer. Ok. Suspeito porque as plataformas de redes sociais devem financiar campanhas eleitorais, não é? E outras coisas. Portanto, porque o essencial aqui é que quem tem poder, e obviamente que as redes sociais têm muito poder, não é? Porque condicionam a percepção das pessoas. Quem tem poder tem que ter responsabilidade. Claro. Ora bem, se eu der uma notícia no telejornal que é falsa, eu posso ser processado e condenado em tribunal. Como tu podes, se aqui na Rádio Observador fizeres a mesma coisa. Mas as notícias falsas no YouTube, no Facebook, no X, não sei o quê, ninguém toca nelas, elas são inimputáveis. Ora bem, se eles são inimputáveis, fazem o que lhes apetece. E, portanto, um caminho óbvio é responsabilizá-los. Responsabilizá-los judicialmente. Dizer assim, se passarem notícias falsas, que tiverem determinados efeitos, a consequência é, vais a tribunal, serás condenado. Por incitamento à violência, por isto, por aquilo, e não sei o que, deixaste usar a tua rede, que pode ser o Rádio Observador, pode ser a RTP, mas pode ser... porque são plataformas, todos. Não é? A Rádio Observador é uma plataforma. Não tenho, mas pode ser um site do Facebook, faz de conta. Exatamente. Não, é uma plataforma. A RTP é uma plataforma que depois tem conteúdos, não é? Claro. E, portanto, a mesma coisa se passa com as redes sociais. No dia em que os responsáveis das redes sociais forem responsabilizados judicialmente, esta brincadeira acaba. O problema é que eles não estão a ser responsabilizados. Nem sequer, obviamente, Portugal não pode resolver isto. Mas, por exemplo, a União Europeia pode tomar medidas, pode criar decisões nesse sentido. Como, os Estados Unidos também. Bloquear o por simplesmente abrir processo criminal. Se há notícia falsa, abrir processo criminal contra as plataformas. Ou então as plataformas têm que indicar quem é que fez aquilo. As plataformas passarão a ter muito mais cuidado. A Austrália tentou fazer isso, mas a Austrália estava isolada nessa iniciativa. Isto tem que ser uma iniciativa conjunta. É claro que os Estados Unidos não vão fazer nada, não o fizeram até agora, e com Elon Musk, na administração Trump, também não irão fazer. Ao comprar o Twitter, a primeira coisa que ele fez foi reinstaurar o Trump que tinha sido cortado. E vai para a administração Trump, portanto, obviamente que o Trump não irá fazer nada contra o seu amigo. Não é? Exatamente. Mas a Europa pode fazer, outros países podem fazer, a Austrália que tentou fazer, porque é que a Europa não secundou a iniciativa da Austrália? Um país isoladamente não o consegue, mas em conjunto isto é possível fazer. A propósito das fake news, todas as tecnologias humanas podem ser militarizadas, uma palavra tua, incluindo a palavra. E, portanto, tu dizes mesmo isso. A fake news é uma nova expressão para propaganda, que é feita por trolls. A Rússia manipulou, isto já foi estudado há 2 anos que disseste isto, a Rússia manipulou para a eleição do Trump, o Brexit, Marine Le Pen. Se Marine Le Pen ganhasse, tu aqui falas no teu romance, falas disso, podia ser, por acaso não ganhou, aí falharam, se calhar, estas campanhas... Eles não ganham sempre. O Trump também perdeu há 4 anos. Exatamente. A reeleição, que nunca tinha acontecido. Exatamente. Se por acaso ganhasse, havia uma hipótese de haver o Frexit e a França sair? Bem, eu julgo que a Marine Le Pen apercebeu-se de que os franceses não têm vontade de Frexit. Mas, obviamente, tudo isto pode ser trabalhado, não é? Claro. E está a ser trabalhado, sem dúvida. Mas eu acho que a França está numa situação muito delicada, como nós sabemos, está à beira de uma crise da dívida, que, não tenhamos ilusões, vai bater em todas as portas, porque um país como a França é o segundo maior país da União Europeia. Se este país cai, o que é que acontece à União Europeia? Portanto, e aí fica a porta aberta para o projeto da Rússia, não é? A grande Rússia, destruir a União Europeia e passar a ser uma zona de influência vassalizada. Estamos a conversar com o jornalista José Rodrigues dos Santos, que nos traz o seu mais recente romance, este Protocolo Caos, que nos transporta ao coração da atualidade mais escaldante e nos mostra como a Rússia e os seus cavalos de Troia, no Ocidente, usam as redes sociais para destruir o nosso mundo. Este teu 26º romance é dedicado às tuas 4 meninas, além da Flor Bela e das tuas... tens uma neta, é isso? Pois, tenho uma neta. É uma miúda. É uma menina. É. Então pronto, às 4 meninas. Às minhas 4 meninas. Tu tiveste esta medalha atribuída pelo Carlos Moedas no lançamento, medalha cultural da cidade de Lisboa. Este é o 13º livro com o Tomás Noronha.
E arranca logo de uma maneira muito extraordinária, porque é com este Zé. Morreram todos. Pois, não, o romance começa com uma situação verídica, entrada, é fantástico. que é um massacre que ocorreu na Nova Zelândia. Portanto, um homem que vai matando pronto, dezenas e dezenas de pessoas. O ecofascista, como ele se chamava, o Tarrant, que dizia que... E foi o primeiro massacre em streaming, no Facebook. Só depois é que conseguiu fechar a transmitiu em streaming e foi encorajado pelas redes sociais. Portanto, tudo aquilo não é por acaso que, aliás, fazem streaming, não é? Tudo aquilo é redes sociais. Claro. E depois, no final, no romance, no final do massacre, ele está encapuzado. No final do massacre, ele tira o capuz e é o Tomás de Noronha. Fica todo de boca aberta. Pensa, o que é que aconteceu quando nós sabíamos que eu sabia que tu ias matar, mas não. Foi de vez. O timing deste livro é extraordinário. Não é a primeira vez que tu acertas nestes timings, mas de facto saiu no final, na última semana de outubro e na primeira de novembro foram as eleições. Ganhou o Trump, como por acaso tu já tinhas, eu vi-te uma entrevista anterior que tinhas previsto, isto vai acontecer, enquanto as coisas ainda estavam muito empatadas entre a Kamala Harris e o Donald Trump. Mas tu já previas, todos os sinais indicavam para ti. Ver, o Tom Holtz estava seguro que eu escrevi este romance sabendo que o Trump ia ganhar, não é? Portanto, era uma bronca, entre aspas, se ele não ganhasse, que significa que eu não estava a ver bem o filme. Na realidade, a campanha, há uma campanha que é pública, que nós vemos, pois há uma campanha na sombra, que é através das redes sociais, porque se as mensagens são personalizadas, nós não sabemos o que é que cada pessoa está a receber, mas alguma coisa está a passar ali e há muitas informações a acontecer. E, portanto, obviamente que eu sabia que ia haver muita coisa por baixo da mesa que não era visível e que seria decisiva para a vitória do Trump, até porque a Rússia precisava e precisa desesperadamente de Trump na Casa Branca. Ele tem esta ligação, de facto, que tu aqui vais explanando ao longo do romance, a ligação. Ele sempre elogiou o Putin, teve aquelas atitudes estranhas no G20, foi para junto do Putin e não deixou vir nenhum tradutor, fez aquela sessão fotográfica. Que é absolutamente inédito, portanto, ele não queria que americanos ouvissem a conversa. É estranho. Teve aquela sessão com o fotógrafo da TASS russos a entrevistá-lo com o embaixador dentro na sala oval, não deixou também ninguém do Ocidente, digamos, além dele, estar naquela sala. Tudo isto são pequenos sinais e toda esta entourage, esta corte que tu vais um a um com os nomes deles, que secretários de Estado, chefes de campanha, conselheiros políticos. Todos ligados à Rússia. Todos ligados à Rússia e estes oligarcas e isto tudo. E tu dizes, como é que as pessoas não repararam nisto antes? E quem quis investigar isto, 2 ex-diretores da CIA e um do FBI, ele acabou por despedi-los. Sim, pois é muito perturbador. Nós vemos as ligações é um sinal ou que dois. ele tem à Rússia. São sucessivos, uns atrás dos outros. Mesmo os filhos do Trump já disseram que a maior parte do dinheiro dele veio, na verdade, da Rússia. E, portanto... Houve uma altura em que ele se meteu em negócios Não, ele estava a Rússia Atlantic City estava falido e é dinheiro que vem da Rússia que o vem salvar. Mas porquê é que os russos decidiram salvar o Trump? De repente viraram generosos? Porquê é que não vêm salvar o João Paulo Sacudura ou vêm salvar a mim e dar dinheiro também? Exato. Mas, obviamente que há ali uma troca, não é? Claro. Há ali um compromisso. Não há almoços grátis. Exatamente. Portanto, nós percebemos o que é que está a passar. É a convicção dos serviços de informação ocidentais é de que Donald Trump é um agente russo. Essa convicção existe. Aliás, no outro dia até ouvi Paulo Portas, ex-ministro da Defesa, com uma frase também a dizer, vamos ver se, ele é cuidadoso na forma como articula, se o próximo Presidente dos Estados Unidos não é uma pessoa que não é independente em relação à Rússia. Ele coloca a coisa assim, não é? Mas, pronto, obviamente que a situação... É um eufemismo para dizer o que todos estamos a pensar, não é? 3 tipos de agentes, como tu dizes, os involuntários, os voluntários. Falas nestes, por isso que eu falei nisto, no Polesny Durak, estes idiotas úteis, mas os próprios russos falam nisto. São aquelas pessoas que, se calhar sem querer, estão-nos a ajudar muito, porque não... E achas mesmo que isto é uma coisa completamente sem saber? No caso dele que tem... Bom, do ponto de vista jurídico, tenho que dizer, sim, só pode ser isso. Pois, mas o que é que eu estou a pensar, já não sei se é isso, não é? Mas pronto, as pessoas adivinharão. O Donald Trump é um agente involuntário da Rússia recrutado por Putin, dizia este Michael Morrell, este ex-diretor da CIA, e que é um idiota útil manipulado por Moscou, dizia o Michael Hayden, ex-diretor da NSA e da CIA também. São de facto estes agentes involuntários às vezes, não sei se são ou não, que estão a marcar muito este livro. Atenção, o atual diretor da CIA disse, por outras palavras, também a mesma coisa. O atual diretor da CIA. Exatamente.
a NATO, de facto, é os Estados Unidos, e isto tens razão, porque nós entregámos a defesa da Europa aos Estados Unidos. E, de facto, um amigo meu, que é embaixador, estava na reunião da NATO em Bruxelas, por exemplo, quando entrou o Trump, escandalizado com quanto é que custou, perguntava quanto é que custou este edifício, porque a sede é nova, não é, como sabes, e de facto, obrigou toda a gente, os 2%, não faço questão, e de facto aí tem alguma razão. Nós estávamos muito dependentes e muito relaxados nisso. Sim, claro, porque todo o modelo da segurança da Europa foi no sentido de entregar a nossa defesa aos Estados Unidos. Portanto, nós, em vez de gastarmos o dinheiro em armas, e não, os americanos fazem isso e nós gastamos outras coisas, não é? E agora estamos a pagar o preço. E agora estamos a pagar o preço, não é? Agora o problema daquela grande frase dos romanos, que é si vis pacem para bello, se queres a paz, prepara-te para a guerra, não para a fazer, mas para dissuadir quem te quer atacar de te atacar. Porque claramente, com os Estados Unidos fora do retrato, não é? E com Trump a probabilidade disso acontecer é muito elevada. A NATO acabava. Quer dizer, pode não acabar formalmente, mas se ele invalidar, se ele ser assim, até porque é difícil. A administração Biden, com o Congresso, aprovou uma lei no ano passado, que diz que o Presidente dos Estados Unidos não pode unilateralmente fazer sair os Estados Unidos da NATO. Portanto, tem que ser com o acordo do Congresso. Uma coisa colegial. Mas exatamente. Está quase todo do lado dele também. Não, mas não há muitos republicanos que não vão nesta conversa. Os da linha do Reagan, não é? Sim. E, portanto, ele não tem maioria no Congresso. Mas ele pode dizer, ok, muito bem, não consigo sair, mas, meus amigos, se alguém for atacado, eu não vou lá. Portanto, invalidou o artigo 5º. E o artigo 5º é a NATO. E ao dizer isso... Acho que ele até já tinha dito uma vez que este artigo 5º se calhar devia acabar. Sim, já ele tem essa intenção e o Bolton falou nisso, o antigo conselheiro dele diz que ele tem essa intenção de anular o artigo 5º. Portanto, anulando o artigo 5º, há uma mensagem que é dada à Rússia a dizer, podes atacar quem quiseres, porque não vai haver proteção. Ele próprio, portanto, na CNN está aqui uma citação de 11 de fevereiro deste ano, onde ele disse que a Rússia pode fazer que diabo quiser a quem não dedicar 2% do PIB às despesas da NATO. Isto é o Trump a falar. Pois, mas se ele anular então o artigo 5º, é mesmo que até podem dar 10% do orçamento, farão o que quiserem, não é? E a Rússia tem de facto a intenção de recuperar o império que perdeu. E, como te mencionaste há pouco, os 3 Bálticos fazem parte da antiga União Soviética. Sim, que eles e querem, da NATO também agora. E da NATO também. E, portanto, aqui está montado um problema. E, aliás, os países da NATO que têm mais percentagem dedicada às armas é justamente os Bálticos. Obviamente que eles são muito pequenos, não conseguiram resistir a um ataque russo. Eles estão a tentar criar uma capacidade militar que lhes permita aguentar 48 horas ou 3 ou 4 dias antes que venham os reforços o apoio dos outros países da NATO, não é? Porque o processo não será assim muito rápido. Exatamente. E então com a hesitação americana ou com a América fora do retrato, mais complicado será. Mas também, como a Ucrânia também se revelou isso, é uma coisa que tudo indica que o Putin achava que em X semanas aquilo ficava resolvido, não é? Sim, mas atenção, a Ucrânia estava mais bem preparada do que nós estamos. O exército português, no dia já haver uma notícia, 3 mil soldados. Não, são menos de 4 mil praças que tem o exército. 4 mil. Morre por dia. Exatamente, na Ucrânia. Portanto, isso não é nada, estamos totalmente desarmados. É uma situação muito complicada. E estamos numa situação muito semelhante à do início da Segunda Guerra Mundial. Já falámos nisso quando foi o ano passado o romance de Spinoza, que é sobre o nascimento do Ocidente, sobre o perigo que nós estamos agora a enfrentar porque estamos desarmados perante uma aliança de ditaduras, e esse problema é muito agudo nesta altura porque a Rússia está a fazer aquilo que a União Soviética sempre fez, usa táticas de legitimação, mas de paródias da democracia, por exemplo. Quando foi em 39-40, eles fizeram um acordo com os nazis e depois invadiram a Polónia e depois invadiram os Bálticos e a Finlândia e tudo isso. E nos Bálticos, o que é que aconteceu? Eles impuseram aos Bálticos a entrada das tropas soviéticas. Disseram, se vocês não aceitarem uma guarnição nossa, nós invadimos. E a Alemanha, como se pôs de lado, tinha o acordo com a União Soviética, os Bálticos de repente tiveram que ceder, então aceitaram uma guarnição. A essa altura a guarnição já começa a impor leis e dizer, ou aquele transeunte lituano insultou um soldado nosso, isso é um escândalo e não sei o que, isto não pode ser assim. Tem que convocar eleições, pois convocarem eleições, mas os candidatos que não agradavam aos povos foram proibidos
e presos. E a população foi obrigada a votar sob a ameaça de prisão e os seus votos foram vigiados. Se eles, por exemplo, anulassem um boletim de voto, iriam presos. E, portanto, depois tiveram... elegeram um parlamento com 90 e tal por cento. Claro. No caso, a Lituânia teve até uma afluência às urnas de 112%, creio eu, portanto, superior ao número de eleitores que havia. A gente já percebe exatamente como é que aquilo foi. O parlamento que foi eleito, o que é que foi o primeiro o seu ato? Foi pedir a anexação à Rússia, à União Soviética, e aí foi anexado. Ora, esse é exatamente o modus operandi da anexação da Crimeia, e de Lugansk e de Donetsk. Exatamente. E da Geórgia também. Exatamente. E a Geórgia ele próprio dizia, quando começou esta guerra há 2 anos e quase 3, que dizia isto é para proteger um bocadinho os russófonos que existem no Sul. Que era o que dizia Hitler, que era para proteger os alemães, as minorias nos Sudetas e na Silésia. E por aí há uma frase interessante que faz parte da União Soviética e obviamente do pensamento russo, que é de Stalin, que disse não são os votos que conta, o que conta é quem conta os votos. É extraordinário. E é mesmo assim. Eles querem lá saber quem é que as pessoas vão votar. Quem controla o sistema eleitoral, nós vimos na Venezuela, foi isso. É quem conta os votos que vai ganhar. Exatamente. Os votos não contam, não é? E, portanto... Há o ano passado disseste, a China é um país muito mais perigoso que a Rússia. Mantens isto? É porque a Rússia está falida. Do Dragão Vermelho. A Rússia está falida. A Rússia tornou-se um satélite da China. Um tiro de papel, portanto. Não, quer dizer, a partir do momento em que ao fim de 2 anos ele não conseguiu conquistar a Ucrânia, que dizia que era em poucas semanas ficava resolvido. Em alguns dias e tal, não conseguiu, ainda só tem 20% do território e aquilo é uma luta tremenda para ganhar 100 metros, não é? Portanto, é muito complicado. Agora, e tem outro problema, não só a sua economia neste momento, a notícia de hoje é que o orçamento de 2025 da Rússia, 1/3 é para as armas e munições, portanto significa que eles a economia está a produzir não meios que reproduzem riqueza, mas meios que não servem para nada, só servem para destruir, não é? Portanto isto é mortal para uma economia. Para além do mais, há um outro problema, que é eles estão satelizados pela China. E estar satelizado por um vizinho muito grande e poderoso não é uma boa coisa. Portanto, a Rússia, ganhando a guerra graças a Trump, irá ter uma vitória de pirro. Portanto, não será. Agora, o jogo depois passa para a China, porque a China está intacta, tem o seu arsenal intacto, olha para o Ocidente e vê fraqueza, vê a América neutralizada e, portanto, fará o que quiser. E isto é uma situação muito complicada. Quer a China, quer a Rússia ficaram, no entanto, surpreendidas quando começou esta guerra na Ucrânia, porque achavam que as coisas iriam descambar e que a NATO se iria quase dissolver e as pessoas iam estar todas divididas. Sim. Mas os próprios ficaram admirados com a união da União, digamos assim. A mesma surpresa, devo dizer, tiveram o senhor Hitler e o senhor Stalin quando foi a invasão da Polónia em 1939, não é? Também acharam que o Ocidente iria fraquejar e no fim não foi isso que aconteceu e depois acabou por ser o Ocidente também a ganhar a guerra. E, portanto, é porque há essa ideia de que o Ocidente é fraco. Porquê? Porque o processo de decisão não é centralizado, é descentralizado. Exato. Eles têm essa ideia, estão aburguesados, querem a boa vida, porque, claro, o voto da população não interessa nada nem aos chineses nem aos russos, porque a elite vive à custa da sua força militar e policial, não é? E enquanto nas democracias os políticos vivem à custa do voto do cidadão. E se o cidadão não está contente, ele não está no poder. Exatamente. No fundo, Zé, o verdadeiro tema deste livro é os liberais contra os antiliberais, é as democracias contra as ditaduras. Sim, aliás, o Irão, a Coreia do Norte, a Rússia, a China, contra o resto do Ocidente. Sim, nós vivemos num mundo liberal. Eu chamei a atenção logo no início que o projeto do Alexander Dugin, como ele expôs nas fundações da geopolítica, é justamente atacar o liberalismo, não é? Roma tem que destruir Cartago. Cartago é mercantilismo, é as trocas comerciais, tudo isso. E é o mar, não é? Portanto, é a circulação, a livre circulação. E nós vivemos num mundo liberal. A nossa sociedade, nós vivemos em regime liberal. E, portanto, este é um regime. Nós falámos disso ano passado, quando foi do bom romance do Spinoza, porque o Spinoza está no nascimento do liberalismo, quando tem aquela frase que é: o verdadeiro objetivo da governação é a liberdade. Ora, esta frase é muito importante porque a liberdade, que é um conceito que nós damos como adquirido, uma palavra oca, um slogan, uma coisa que entra por um ouvido e sai pelo outro, na verdade é uma palavra tremendamente importante. Sim. Porque
no tempo do Spinoza, por exemplo, não se podia fazer a investigação da natureza por causa dos dogmas da Igreja, que impediam a análise, a famosa frase do Galileu, não é, que foi proibido dizer que a Terra dava a volta do Sol, e depois diz é por ser móvel, não é? Ora bem, com o Spinoza, e ele, ao fazer a desmontagem da Bíblia e ao fazer a apologia da liberdade, da necessidade de se investigar a natureza, o que aconteceu foi que no Ocidente, porque isto acontece tudo no Ocidente, e no berço do liberalismo, que é os Países Baixos, e Amsterdão em particular, onde os portugueses e os neerlandeses criam a Bolsa de Amsterdão, com o liberalismo, portanto, começa-se a investigar então a natureza, começa-se a compreender como é que as leis da natureza funcionam e começa-se a manipular as leis da natureza. E a manipulação das leis da natureza dá a tecnologia. Se eu estou a falar pela Rádio Observador e as pessoas estão a ouvir centenas de quilómetros de distância, sem que eu esteja a falar particularmente alto, espero eu, isso acontece não por magia, mas por manipulação das leis da natureza. Neste caso, a força eletromagnética e também a mecânica quântica. E, portanto, a tecnologia, toda a tecnologia que hoje temos, essencialmente, é uma tecnologia que nasceu do Ocidente, nasceu da liberdade. Claro. A tecnologia, até a vacina contra a Covid, os chineses inventaram uma vacina que afinal foi copiada da vacina de Oxford, não é? Sim. E, portanto, tudo isso, as grandes inovações, a esmagadora maioria, não todas, mas a esmagadora maioria, são inovações que vêm do Ocidente e vêm justamente da liberdade. Portanto, a liberdade é que nos dá a força. E há aqueles que pensam que nós podemos ter liberdade científica e liberdade política, mas não precisamos de liberdade económica. Mas elas são todas ligadas. Então, nós, aliás, vendo... É muito interessante. Isso. Não, mas tem que haver essa liberdade económica. Uma coisa é o discurso ideológico, doutrinário, mas isto aqui é demonstrável empiricamente. Nós não precisamos de ver discurso ideológico, basta ver empiricamente. Se as pessoas forem pegarem no computador e googlarem o índex de 2024 de liberdade económica, portanto, põe-se Index 2024 Economic Freedom, não é? Vai desaparecer. Normalmente o primeiro será o índice da Heritage Foundation. E nós vamos ver que vamos ver uma série de países que são os que têm mais liberdade económica, portanto são aqueles que são mais capitalistas. Depois fizemos a mesma coisa para a liberdade política, aparece-nos o índice da Freedom House. E vamos descobrir que os 10 países que estão no top da Freedom House estão no top 10, estão no top 12 da liberdade económica, incluindo os 4 escandinavos. Nós dizemos, os escandinavos. Os países escandinavos estão no top 12, portanto, em 12º está a Finlândia, e os outros 3 estão no top 10, Suécia, Dinamarca e Noruega. Têm mais liberdade económica que os Estados Unidos, são mais capitalistas do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão em 25º lugar, porque os Estados Unidos, ao contrário do que pensamos, é um país que tem muitos aspectos conservadores, como aliás se viu agora com Trump. E, portanto, estes são países mais capitalistas e têm estados sociais mais fortes. Portanto, quando se diz que o regime liberal isso não permite os Estados Unidos, não, pelo contrário, os países com o estado social mais forte são aqueles que têm mais liberdade económica, esses são mais capitalistas. E depois vamos cruzar com o índice da Transparência Internacional sobre percepção de corrupção e encontramos que esses 10 países são no top no top 10 da liberdade política e que estão no top 12 da liberdade económica, estão também no top 10 da menor percepção de corrupção. Portanto, tudo isto está ligado. A liberdade é um conceito global. Sim. É a liberdade para falar, para pensar, para exercer atividade política, para exercer atividade económica, para investigar a natureza. Tudo. Portanto, a liberdade é essa a nossa força. E o que é muito estranho também, e é incrível, nós estamos a terminar, José, é que estes países usam exatamente o que a gente adquiriu, essa liberdade, o poder dizer o que querem, quando querem, a liberdade de expressão, para exatamente nos atacar e conseguir... Sim, usam no nosso terreno, mas não no terreno deles, e não permitem nada disso, não é? Última pergunta, como é que nós conseguimos... o que é que nós podemos fazer para lutar contra isto? Eu acho que... A literacia digital... Sim, a literacia digital é muito importante. A literacia digital é cada um de nós perceber o que é que está a ver quando vê uma rede social, não é? Quando vê notícias na rede social. Sim. Saber desconfiar do que vê e do que aparece no telemóvel, muitas vezes. Mas a coisa mais importante para mim, continuo a dizê-lo, é a responsabilização das plataformas. Porque no dia em que as plataformas forem responsabilizadas, começarem a responder em tribunal e a pagar multas e algumas pessoas irem para a prisão... Arrepiam o caminho.
a conversa muda É automaticamente. importante. Muito bem, nós não temos tempo para mais, mas quero agradecer-te muito, José Rodrigues dos Santos, mais uma vez. Muito obrigado pela tua disponibilidade em falares aqui à Rádio Observador, de seres aqui este convidado extra. Deixo o convite a que si que nos ouve, se ainda não tem o Protocolo Caos, não perca, é o novo romance do José Rodrigues dos Santos, uma edição Planeta. Nós, José, marcamos já de encontro aqui um ano para um novo romance, uma nova surpresa, uma nova inquietação. Vamos a isso. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu.